mais uma vez aqui juntos para começar o nosso culto semanal. Espero que você esteja bem aí na sua casa, não importa se você está assistindo esse culto quarta, quinta, sexta, mas que você esteja bem, sua família esteja bem, que esteja sendo guardado por Deus, abençoado por Ele, que essa semana esteja sendo muito produtiva para você e para sua família. Nós vamos começar o nosso culto fazendo uma leitura bíblica que fala sobre a necessidade que nós temos de confessar a Deus os nossos pecados e de pedir a Ele perdão, porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Vamos ler esse texto, ele é bem conhecido, eu tenho certeza que você conhece esse texto. Vamos ler juntos. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora nós vamos cantar um hino que provavelmente você conhece, o hino do HCC que chama Perdoa-me, Senhor. E nesse hino fala de tantas situações que às vezes nós vivemos nas nossas vidas e que desagradam a Deus e talvez nós nem prestemos atenção em algumas delas. Então eu vou te convidar a nós fazermos o seguinte: quando terminar este hino, nós vamos pausar o nosso vídeo e vamos orar a Deus e pedir que Ele nos dê sabedoria, percepção para entender o que nós temos feito no nosso dia a dia, mesmo sem perceber, que tem desagradado, que tem entristecido o coração dele, porque nós queremos com certeza andar cada dia mais diante de Deus, fazendo a vontade dele, alegrando ao coração do nosso Deus. Então tá bom, vamos cantar agora, depois vamos dar uma pausa, orar e nós voltamos, tá bom? Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não seguir. Se
sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O final desse texto bíblico fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Maravilhoso isso, fala da mudança de vida que nós precisamos ter para agradar a Deus e para fazer diferença aqui onde nós estamos. O hino que nós vamos cantar agora fala: Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica o meu querer, santifica a minha vida, me faz ser diferente, me faz querer ser sal da terra, luz do mundo, me faz ser aquela luz que resplandece e faz diferença na vida das outras pessoas. Vamos cantar esse hino. Se você não conhece, ele é pequeno, tem uma letra linda, é muito fácil de aprender. Aprenda agora. Cristo em minha vida. Vamos cantar. Santifica
Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos a este culto doméstico, culto de adoração, de oração, aí na sua casa, de reflexão, de aprendizado, de gratidão, porque pela graça do Senhor você está me vendo hoje, nesta quarta-feira, dia 6 de julho. Iniciamos aí o segundo semestre, com esse friozinho gostoso do inverno e buscando em Deus sabedoria para que a gente possa viver esse segundo semestre da melhor forma possível, sobrevivendo ainda à pandemia, lembrando que estamos já tomando a 4ª dose, não deixe de tomar. Houve um aumento significativo das mortes, na sua grande maioria de pessoas não vacinadas e pessoas que não cumpriram o ciclo vacinal. Então sejamos prudentes, como nos ensina a palavra do Senhor, não é verdade? E nessa caminhada os irmãos adoraram o Senhor, ouviram a Rose aí lendo também, dirigindo o culto, e sempre faço uma recapitulação. O texto que vocês leram aí em João, né? 1 João, fala sobre sermos pecadores. Nós temos pecado, somos pecadores, mas a gente não vive no pecado, mas nenhum de nós pode dizer que não tem pecado. No momento em que a gente expressa isso, a gente peca, né? Num discurso vaidoso, orgulhoso acerca disso. O texto falou sobre arrependimento, sobre confissão de pecados. É um exercício, irmãos, diário para a gente. É uma disciplina espiritual, assim como a oração, a Bíblia, é a confissão de pecados. O pecado, se nós não tivermos um relacionamento saudável com o Senhor, ele vai acumulando em nossa vida. E Jesus nos ensina essa higiene pessoal, diária, para que estejamos sempre em santidade, fazendo a vontade do Pai. Mas independente do que eu e você possamos ter feito no dia de hoje, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Talvez você precise parar o vídeo agora, fazer uma oração, uma confissão de pecados, pedir o perdão de Deus, ou alguma coisa desse gênero. Faça isso com alegria e depois volte. Ou após esse tempo todo juntos. E aí vocês puderam cantar esse hino, né, do HCC, o 275, que fala "Perdoa-me, Senhor". Uma letra muito bem construída. E depois tem um clamor: escuta a minha oração. Deus escuta todas as orações. Quando nós nos prostramos diante de Deus com o coração contrito, humilde, para que entendamos sempre que toda bênção provém de Deus. Deus é a fonte de toda bênção. O texto que foi lido também pela Rose está lá no capítulo 5 de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, quando foi lido aí por ela, não é, sobre sermos sal da terra, luz do mundo, e aqui a gente vai fazer uma breve reflexão sobre esses 2 versículos, o 13 e o 14. Mas eu preciso sempre, como eu faço, né, estabelecer o contexto com vocês, o pano de fundo, o que estava acontecendo ali. Jesus reúne os seus discípulos, aquele povo que caminhava com ele, e ele começa de uma forma muito didática, muito pedagógica, porque Jesus era mestre, ele era um professor. Então, quando a gente é mestre, quando nós somos professores, nós temos que ter a metodologia, né, a forma adequada para ensinar aos seus ouvintes para que eles entendam. Uma comunicação só é completa quando o interlocutor fala e o outro entende. Porque às vezes ele pode ouvir, ele pode escutar, mas não compreender aquilo que foi falado. Esse é o desafio da comunicação. E quando nós conseguimos fazer com que a comunicação seja plena, nossos relacionamentos são maravilhosos. Você tem tido ouvidos ensináveis a ouvir corretamente? Você, ao falar, tem falado de forma clara, objetiva, para que o outro tenha oportunidade de entender? Da mesma forma com Deus. Por isso que a palavra de Deus é muito cuidadosa no ensino. A palavra de Deus ela é chata, vou usar essa expressão, enjoada, né? Por quê? Por causa da mensagem. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos um cuidado, né, dos escritores bíblicos, dos autores que Deus usou nesse processo, para que a informação viesse de forma plena.
No nosso caso, como Igreja de Jesus, é a pregação do Evangelho. Só existe um Evangelho, que é o de Cristo. Mas no decorrer de 2000 anos, vários evangelhos surgiram a partir da interpretação errada das Escrituras, a leitura equivocada das Escrituras. Então Jesus começa com as bem-aventuranças, que são 9 aqui que Jesus fala. Bem-aventurado, irmãos, não é só ser somente feliz. A Bíblia trabalha do bem-estar amplo de uma pessoa. Não é simplesmente uma felicidade momentânea, sazonal, circunstancial. É um estado de espírito. Mas isso só acontece com a ação de Deus em nós. Como eu sempre falo para vocês, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sempre aos olhos de Deus, porque é Deus quem dá a bênção. Então, quando ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, não é eu e você que vamos reconhecer. Eu sou um pobre de espírito, humilde de espírito, Deus está me vendo. Esquece isso. É Deus que vai agindo em nós, e diante desses acontecimentos, Deus vai agindo em nós. Bem-aventurados os que choram aos olhos de Deus, porque eles serão consolados. Caminhando dessa forma, Jesus então estabelece valores e princípios espirituais aqui. O Sermão do Monte, para muitos, é simplesmente uma compilação de ações éticas, quase que uma continuidade da lei, mas de uma forma mais ampliada, alguma coisa desse gênero. Não é. Alguns legalistas pegarão isso aqui ipsiliter ao pé da letra. E a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque Jesus trabalha no interior. Porque em algum momento as pessoas possam cumprir algumas coisas aqui, mas sem ter nascido de novo. Então, é sempre a motivação. Tem pessoas que aparentemente são pacificadoras, mas não são pessoas de guerra, são pessoas bélicas. E nós temos que tomar cuidado com elas. Elas não são aos olhos de Deus bem-aventurados. Porque pessoas que produzem guerra não são felizes. Aí elas precisam estragar a felicidade dos outros, a bem-aventurança dos outros. Quando nós entendemos isso, por mais que saibamos que esses capítulos 5, 6 e 7 são desafiadores para mim e para você, no entanto, o que acontece? Por causa de Jesus em nós, a gente segue em frente, num processo de amadurecimento. Assim que ele termina esse bloco, então, vem o texto que diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Bem, todos nós conhecemos esse versículo. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, Jesus está dizendo para a sua igreja, está dizendo para mim e para você hoje. Porque a palavra de Deus ela é atemporal. Quando nós pensamos no sal, a primeira coisa que vem à nossa mente, para nós dessa cultura hoje, que ele é usado para dar sabor ao alimento, corretamente. Lembrando que o sal ele tem uma função muito discreta, ele precisa ser discreto no tempo certo, na quantidade certa. Por quê? Porque ele não pode aparecer. Porque o sal ele realça o sabor do alimento. Então vamos pegar um arroz. Você vai fazer o arroz. Se você põe na medida certa, a pessoa come o arroz e não percebe o sal. Se você botar pouco sal, as pessoas vão dizer o quê? Está sem sal. E se você botar demais, está com muito sal. Quem perdeu o sabor? O arroz. A carne é a mesma coisa. E qualquer outro alimento. A gente poderia usar o açúcar hoje. Por que ele não fala disso lá? Porque não tinha essa questão do açúcar, cana-de-açúcar. Era o sal que brotava da terra. Mar Morto estava lá. Não é? Era tirado do Mar Morto esse sal. O açúcar, a mesma coisa. Então o sal, ele é tempero? É tempero. A Igreja de Cristo, os discípulos, eles são esse tempero
no mundo. Eu e você. Ah, pastor, isso aí eu sei. Beleza. Mas o que você vê muitas vezes? Um evangelho insosso, insípido. Então, olha só os sinônimos aqui. O insípido significa sem gosto, sem sabor, ou sabor insuficiente, insosso. Não é interessante, não tem atrativo, é algo sem graça, é algo monótono. Então o sal aqui, o tempero, ele tanto tem no aspecto literal da comida, do alimento, como também metafórico. Aquela pessoa é insossa. Aquele filme é monótono. Então essas características que a gente dá são coisas que nos geram desconforto. Quando os cristãos não vivem o evangelho de Jesus, ele pode ser sem gosto ou com gosto exagerado, que não é do evangelho. Por quê? Porque as pessoas contaminam o evangelho de Jesus. Aí nós temos o legalismo, nós temos a religiosidade, nós temos o exagero. Então, as interpretações individuais, aí você vê as denominações, as religiões fazendo do evangelho de Jesus aquilo que eles querem. Se não está seguindo o padrão da palavra de Deus, não vai gerar o fruto adequado. Não vai temperar. Aí por isso que tem um monte de gente que não quer saber da igreja, porque salga demais. Em nome de uma religiosidade que Jesus não está preocupado. Aí vai criando regrinhas, vai criando coisas. E aí, irmãos, perde-se o sabor de ser igreja. Eu sou de uma geração que vivo na igreja, em que muitas vezes tinha um peso muito grande. Eu fui adolescente na igreja, eu fui jovem na igreja. Hoje melhorou muita coisa. Mas era um evangelho de controle. Era um evangelho de observações. Era um evangelho de disciplinas equivocadas. Por isso que muita gente saiu da igreja. Por quê? Porque elas não acreditam nesse evangelho, ou saiu de algumas igrejas. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, estão pessoas que pregam o evangelho de qualquer maneira, que não é também o de Cristo. Por isso que ele é um caminho estreito. Por isso que é o Espírito Santo quem dirige a igreja. Então, nesse momento aqui, Jesus está falando desse sal que tempera. Mas também existe um outro significado de um sal que preserva. Então, nós chamamos de sal, mas dentro da estrutura química dele, ele é cloreto de sódio. Então, existe cloreto de sódio em vários alimentos. Nós precisamos desse cloreto de sódio em nós. Mas quando ele está elevado, quando temos muito sódio, ou exagero do sal, vem a famosa pressão arterial, a hipertensão, quando existe um aumento da pressão arterial em nosso corpo. Por quê? Porque no decorrer da nossa jornada nós utilizamos o sal e os alimentos de forma inadequada. Esse sal, então, preservava o alimento, principalmente a carne. Não tinha geladeira, refrigeração. Eu vi isso acontecer. Você, se é da minha geração, mais velho do que eu, viu isso acontecer quando nos sítios, nas fazendas, nas casas, não tinha preservação. Então era o sal que fazia isso desde os tempos de Jesus. O charque no Brasil, a carne que é salgada, carne seca, essas coisas todas, precisava. Só que, mesmo de qualquer forma, precisava saber utilizá-lo. Esse sal, então, que era tirado do Mar Morto, e lá tinha essas salinas, como nós temos aqui, muito próximo de nós, na região dos lagos, ali em São Pedro da Aldeia, você já chega ali, você vê umas salinas ali. Então, ele tem que ser retirado de forma adequada, fica um tempo sendo preservado, e depois leva para as empresas que vão moer, que vão refinar. Correto? Correto. Mas esse sal pode perder as suas substâncias. Porque
principalmente no Mar Morto, ele não tinha só cloreto de sódio, existiam outras substâncias que agregavam valor a ele. Então, nesse processo de vida do sal, né, ele tinha essa função. Uma vez que ele perdesse essa função, tanto de preservar o alimento e dar tempero ao alimento, ele era jogado na rua. E as pessoas passavam por cima, era quase que um pavimento. E depois ele ia derretendo gradativamente com a chuva, com as águas. Entenderam? Então, quando a pessoa, Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra, nós preservamos a nossa vida, o Evangelho preserva a vida do outro, ele está dizendo que essa preservação protege e abençoa o mundo. Então o Evangelho muda a minha vida, eu era um mentiroso, eu não sou mais. Eu roubava, eu já não roubo mais. Então eu estou preservando a minha vida, eu estou preservando a minha família. Logo depois ele vai falar sobre adultério. Então, se o sal que protege a minha vida, tempera a minha vida, faz com que é o Evangelho, que eu não pratique o adultério, ou seja, que eu não traia a Rosana, eu preservei aquilo que está à minha volta. Qual é o grande problema nisso tudo? As pessoas não conhecem Jesus e elas não são mais nem aquelas que preservam ou nunca preservaram e nunca temperaram. Nas nossas igrejas, irmãos, nas nossas comunidades de fé, estamos cheios de pessoas assim. Ou elas são insossas ou elas salgam demais. Não são pessoas que estão no equilíbrio do Evangelho. E isso é notório, por quê? Porque isso é visível. Onde vai ser visível? Nas nossas ações. Então, a gente até diz assim, nossa, essa pessoa é salgada demais. Porque o sal, quando a gente come uma comida e ela está salgada, ela não trouxe benefício para a gente, ela perdeu o gosto. Ou, como eu falei, nossa, que pessoa insossa. É porque as pessoas vão perdendo, tirando a questão do Evangelho, irmãos, até a graça da vida. Viver é muito bom. E eu queria desafiar você a viver a alegria da vida. Né? A sermos bem-aventurados, independente dos problemas e das circunstâncias. Você tem temperado a vida das pessoas? Você é tempero dentro da tua casa, mulher de Deus? Você é tempero dentro da tua casa, homem de Deus? Você que é jovem? Pô, o teu marido não te aguenta, mulher. A tua esposa não te aguenta, mulher. No teu trabalho, tu é um cara salgado, tu é um cara insosso, uma pessoa que não agrega. Pense nisso. Na igreja também, tem um monte de gente que é membro de igreja, irmãos, não agrega nada. Não agrega nada, não é sal. Né? E o tempo vai dizendo. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos assim, ó, sal da terra, para que nós não sejamos lançados fora. Quem lança fora? O Evangelho, as circunstâncias. Talvez, por quê? Porque o Evangelho não é coisa séria, não é brincadeira. Quantas pessoas são lançadas fora aí? Essas pessoas todas estão aí desviadas, perambulando por igrejas, não são o sal da terra. São religiosos, perambulam, igual aqueles de Jesus. Tinha um monte desses que ouviam Jesus só perambulando, querendo uma coisa nova. Ele vai seguir então o versículo 14 que diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Bem, irmãos, Jesus usava as analogias mais simples do mundo que existiam. Então ele está dizendo, ó, discípulos, a igreja que está nascendo, vocês precisam iluminar esse mundo. Então ele fala da cidade que era colocada sobre o monte. Sempre existiu, irmãos, no decorrer da história da humanidade, de você forjar ou formar uma cidade nos lugares estratégicos. Então, normalmente, se a região tivesse montes, você procurava o melhor para que fosse visível ver a cidade e lá de cima também você ver os inimigos chegando. Você não começava uma cidade no vale, porque os inimigos poderiam vir pelos montes. Você procurava botar no lugar estratégico. Então, quando você constrói algo no lugar alto, é para ser visível, se torna referência. Na nossa cidade, que é uma cidade cheia de morros, né?
cheia de aclives e declives, montanhas, morros maiores, nós temos aqui o Morro do Corcovado. O que foi colocado lá? Um símbolo religioso, que as pessoas chamam de Cristo Redentor, mas nós sabemos que Jesus não está ali, mas ele é visível em toda a cidade. Daqui mesmo, não, daqui da minha casa eu não vejo. Se eu andar um pouquinho para o lado direito, meu direito aqui, eu já vejo lá o Cristo Redentor, monumento, né? Se você passar ali pela Avenida Brasil, você vai ver aquela igreja católica da Penha, porque puseram lá. Também, se você pegar a linha amarela, chegando em Jacarepaguá, tem uma outra igreja ali, do lado esquerdo. Foram colocados em lugares para serem visíveis. O evangelho é para ser visível. Ele é uma boa notícia, ele tem que ser levado, proclamado. Então, não podemos agir de tal forma que isso não aconteça. Então, é a nossa vida que precisa ser vista de forma espiritual, no contexto das nossas estratégias também. Por que nós, de um modo geral, né, as igrejas batistas, elas foram sendo construídas a partir do centro da cidade, que era o lugar mais importante naquela época. Tanto é que a PIB do Rio está no Estácio e lá era um bairro, né? Hoje é um bairro que empobreceu, né? E houve uma diminuição muito grande de moradores e favelizou-se também. Mas qual era a estratégia? Seguir a linha do trem. Você pode ver que as igrejas batistas são todas colocadas próximas ali à linha do trem, ou era o bonde naquela época. Eram lugares estratégicos para serem vistos, né? Se você quiser ter um bom negócio, você precisa comprar o melhor ponto para a sua empresa, para o seu negócio, o seu comércio, a padaria, ou o que seja. Ou seja, a gente dá fácil acesso. O evangelho também. Então, quando Jesus fala aqui de sermos luz, a gente não pode esconder essa cidade. Ele está dizendo o seguinte: não podemos esconder o evangelho. O evangelho precisa chegar ao mundo todo, é a ordem dele. Ele vai dizer também aqui da candeia. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então, você tinha lá a candeia, né, que tinha um pavio, tinha aquele azeite, né, iluminava a casa. Quando você fala de alqueire hoje, se você entende um pouco do mundo rural, do mundo agrário, você vai saber que é uma medida de terra. Alqueire é 48 mil metros quadrados. Em Minas Gerais, São Paulo, aqui no Rio tem outra medida. Então era uma medida de terra. Só que naquela época de Jesus, quando ele falava do alqueire, o alqueire poderia ser um vaso, poderia ser um recipiente, poderia ser um cesto. Normalmente era um cesto que você separava os grãos. Então vamos imaginar, você pegaria uma vela, né, uma candeia, e colocasse ela no velador, mas você fosse lá com um pote, com um vaso e tapasse ela. O que ia acontecer? Ia acabar com a luz. Então você precisa botar no velador, no lugar mais alto estratégico que tem na casa. Jesus trabalha princípios éticos muito simples. O que é ético? A luz tem que iluminar. O que é estético? De repente, a força e o tamanho da luz. Vocês entenderam? O que aconteceu no decorrer de muitos anos? A religiosidade, a igreja, a instituição, tapou essa luz com a religiosidade. Colocou um monte de alqueires, impedindo que a luz do evangelho chegasse aos lugares. Então nós, como discípulos de Jesus, como igreja de Cristo, nós não podemos ficar criando potes, recipientes, para tirar a luz de Jesus. Mas quantas igrejas brilham mais do que o próprio Cristo? Nós somos chamados, irmãos, para iluminar, não para ser um brilho qualquer. Mas tem pessoas que vivem no contexto nosso eclesiástico que gostam de brilhar, gostam de aparecer. Pastores falam, pregam, mas não pregam de Jesus. As pessoas que têm dons e talentos, vêm na minha igreja porque lá cura. Jesus cura, irmãos, a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. E não precisa de campanha nenhuma de cura.
Deus conhece as necessidades de todas as pessoas e principalmente as nossas. Há regrinhas dentro das igrejas que apagam a luz do Evangelho. O pessoal que é da área da música, tem gente que gosta só de cantar para aparecer. E perturba o ministro de música, perturba a ministra de música. Quando é que vai me botar para cantar? Porque eu sempre cantei, papapá. A pessoa não está afim de adorar o Senhor. Ela não está ali motivada para iluminar a vida das pessoas por causa do evangelho cantado. Ela quer participar lá e aparecer. E normalmente quem gosta disso é quem canta mal. Quem faz as coisas de uma forma carnal. Quando nós entendemos que esta luz que está em nós é a luz de Cristo, aí você vai ver o seguinte, que nós somos como a lua. Nós não temos luz natural. O sol sim. Mas quem é o sol da justiça? Jesus. Já usei essa expressão. A igreja é essa lua. E ela só brilha porque o sol brilha. Por isso que Jesus diz que um dia o sol vai parar de brilhar. O dia que parar de brilhar, a igreja cumpriu sua missão. Quando nós pensamos nisso, irmãos, mudou. Eu sou meio. Nós sempre seremos meio. Nunca o fim. Quem é alfa e ômega, princípio e fim, é Cristo. É esse evangelho que está no sal, que está na luz. Elementos importantes. Sempre lembrando, queridos, que a luz do sol, nesse momento que eu estou gravando, está um sol bonito, hoje é terça-feira, tá? Com luz a gente enxerga tudo, e é a luz que produz fotossíntese, junto com as plantas, que produz o oxigênio que a gente respira. O evangelho é o oxigênio que traz graça. O evangelho é o oxigênio que leva para o céu, para a eternidade. E é só o de Cristo. Não é de pastor A, B ou C aí, apóstolo A, B ou C. Entender a questão do alqueire, então, ilumina todo mundo que está em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens. Acabei de falar. Essa luz precisa abençoar as pessoas. O evangelho só abençoa. Para que vejam o quê? As vossas boas obras. Essas boas obras, irmãos, pertencem ao quê? Aos dons e os frutos. A gente está estudando na igreja o fruto do Espírito. Essa é a boa obra. Os dons espirituais que eu e você recebemos faz parte dessas boas obras. Qualquer coisa boa que eu e você fazemos, só o fazemos por causa de Cristo em nós. E não são coisinhas, não, de Deus, Jesus está falando de coisas espirituais. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, se você é sal da terra e luz do mundo, você vai evidenciar essas obras, porque Jesus vai te usar, vai me usar. Sem discurso religioso, já falei, pior tipo de gente são os religiosos. Uma praga dentro das nossas igrejas, são hipócritas, mentirosos. Jesus fez o possível para mostrar quem eles eram. Até na hora de dar a chicotada lá, o azorrague de Jesus lá na porta do templo, lá na casa de oração. Então, essas boas obras é para quê? Nossa, pastor Marcos é o the best, a Rose, o irmão fulano de tal, o pastor não sei o que lá. Não. Qual é o propósito do evangelho? Qual é o propósito dessa luz? Qual é o propósito desse ensinamento, desse sal? O texto diz: glorificar o nosso Pai que está no céu. Entenderam? Só significa isso tudo. Se eu e você não vivermos para glorificar a Deus, eu e você não pertencemos a esse evangelho. E talvez estejamos naquele grupo de pessoas que ouvirão de Jesus, e está lá no Mateus 24, afastai-vos de mim, malditos. Mas, Senhor, eu preguei, eu fui... Não vos conheço. A religiosidade faz isso. Os muitos anos de muitas pessoas dentro da igreja não glorificam o nome de Deus. Talvez você conheça um monte de pessoas que vivem membros de igreja, andam com Bíblia debaixo do braço, ou agora no celular, e não glorificam o nome de Deus.
Ou talvez você seja a pessoa que está me ouvindo. Deus está te exortando nesse momento. Talvez você já caminhou na igreja um tempo, mas está aí apanhando do mundo. Hoje pode ser dia de confessar pecados, de se arrepender, de pedir perdão. Então, queridos, quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, da objetividade de Cristo, não tem mimimi, irmãos. Não tem lenga-lenga, não tem miado. É sim, sim, não, não. Se você é de Jesus, você vai temperar a vida das pessoas. Se você é de Jesus, você vai iluminar a vida das pessoas. Você nunca vai escurecer a vida das pessoas. Quando você ilumina a vida das pessoas, elas não tropeçam, elas estão tão confortáveis. Mas quantas pessoas vêm para querer nos prejudicar? Mas no dia de hoje você pode estar vivendo algo difícil na sua história, não tem problema. O chamado de Jesus é para hoje, agora. Amém? Que esta palavra vá de encontro, choque, ou ao encontro do seu coração e abençoe a sua vida. Amém, queridos? Nesse propósito, então, em que o Evangelho nos orienta, nos dá direção, estabelece limite, precisamos seguir em frente à vontade do Senhor. Aniversariante do dia hoje, a irmã Fátima Guerra. Minha irmã, Deus te abençoe e fortaleça o seu coração na sua jornada de fé. Estamos na campanha dos agasalhos, cobertores. Se você ainda não ofertou, oferte ou leva lá para a igreja. Já mandamos uma remessa. Ainda vamos levar outra. Julho está só começando, então julho e agosto é tempo de frio na nossa caminhada aqui. Ok? Domingo que vem, se Deus permitir, vai iniciar a campanha de Missões Rio. Pastor Alex vai abrir a campanha e estaremos falando dos desafios da nossa cidade. Participe em oração. Teremos também ofertas missionárias para esse período aí de julho e agosto. Tá bom, meus irmãos? Um bom restante de semana. Fique na paz, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.